Construir imóveis para venda é a etapa mais rentável do mercado imobiliário. E você sabia que você pode ingressar nesse ramo mesmo com poucos recursos no seu bolso? Nesse vídeo você vai entender se vale a pena fazer financiamento para você construir casas para vender, e no final desse vídeo eu vou fazer uma conta bem simples de padaria para que você entenda quanto do faturamento, do valor que você vender esse imóvel, você vai colocar no bolso de lucro líquido. Acho inclusive que você vai ficar surpreso, hein? Mas para que você ganhe realmente dinheiro investindo e empreendendo na etapa mais rentável do mercado imobiliário, é necessário que você curta esse vídeo agora. É verdade. Então já senta o dedo no like, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te mostrar cada vez mais conteúdos aqui do canal. Esse financiamento que eu vou te mostrar aqui, eu mesmo fiz na minha pessoa física e utilizei para construir essa casa para venda, que está prontinha para vender agora por 3 milhões de reais. E também viabilizei outra para ser vendida por 4 milhões e 500 mil. Essa é uma modalidade de financiamento na pessoa física, ou seja, você não precisa abrir uma empresa para você financiar essa construção. É como se você estivesse fazendo um financiamento para você comprar um terreno e construir a casa para você morar. Mas no final das contas você decidiu vender. Não existe um programa na pessoa física para imóveis residenciais unifamiliares, para casas, que é feito especificamente para você construir imóveis para vender. Essa é uma modalidade como se você fosse construir para você morar, mas que você decide vender no final das contas. Esse tipo de modalidade de financiamento existe em vários bancos, existe no Banrisul, existe em outros bancos privados também, mas o que mais fomenta essa modalidade de crédito, mais fomenta também o mercado imobiliário, é a Caixa Econômica Federal, que tem os programas Aquisição de Terreno e Construção em Terreno Próprio. São financiamentos onde permite você financiar até 80% do custo entre o terreno e a construção, em alguns casos até 100% da construção se o terreno for seu. São modalidades extremamente atrativas porque você tem uma baixa exposição de caixa, ou seja, você tem que tirar poucos recursos do seu bolso. Se eu esperasse, por exemplo, para acumular todo o recurso necessário para construir essa casa de 3 milhões de reais, talvez eu nunca teria alcançado. Mas eu utilizei poucos recursos do meu bolso, menos de 600 mil reais para viabilizar ela. E hoje eu tenho uma casa de 3 milhões de reais para venda, que vai me trazer um lucro extremamente alto. E o interessante dessas modalidades de financiamento é que você não precisa ter um imóvel para você alienar ele como uma garantia do banco. A própria construção, o próprio empreendimento que você está fazendo é a garantia do financiamento. Então você precisa apenas apresentar renda suficiente para poder captar aqueles recursos do banco. E você consegue apresentar essa renda através do teu imposto de renda, se você tem uma empresa através do teu Prolabore, se você é CLT ou servidor público através do seu Olerite, e essa renda ela serve para calcular o quanto você consegue financiar. É calculado com base na parcela do financiamento. Por exemplo, se a sua renda bruta entre você, seu marido, sua esposa ou alguém da sua família for de 10 mil reais por mês, a sua parcela não pode exceder 3 mil reais por mês. Dessa forma que a Caixa ela vai ter a segurança, né, de que você, com o ganho que você tem mensal, com a previsibilidade de ganho que você tem, vai conseguir honrar a parcela do financiamento. E se por acaso a sua renda não for suficiente para você construir determinada casa que você gostaria, você pode trazer outras pessoas para compor renda contigo. E não precisa necessariamente ser seu cônjuge, nem necessariamente precisa ser da sua família. Pode ser um parceiro investidor, algum amigo do trabalho, que queira investir junto contigo, vocês compõem renda juntos, né? Aportam esse capital de entrada ou esse valor ao menos dos 20% que vai ter que ser aportado durante a construção, fazem isso juntos, também comprovam renda juntos e depois dividem o lucro. Essa é uma das estratégias, por exemplo. E a taxa de juros desse financiamento é extremamente atrativa, por mais que a Selic hoje, nesse momento que estou gravando o vídeo, seja de 13,75, é bem alta, nós temos uma taxa de juros do financiamento em torno de 11,99 para financiamentos de até 1,5 milhão. Porque nessa modalidade de financiamento, através do SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, os recursos vêm da poupança ou vêm do FGTS, das duas fontes. E essa modalidade de financiamento não pode ultrapassar uma taxa de juros de 12% ao ano. E mesmo se a taxa de juros desse financiamento está chegando próximo a 12%, você não vai pagar efetivamente 12% ao ano, porque você vai pagar juros sobre o capital que o banco deposita na sua conta conforme a evolução da obra. Ou seja, você só vai ter pego todo o recurso, todo o empréstimo do banco quando a obra estiver pronta. No início, por exemplo, do 1 milhão que você financiar, você vai pegar somente 100 mil reais no primeiro mês para começar ali a fundação, começar a estrutura da casa, e você vai pagar juros no mês seguinte sobre esses 100 mil e não sobre 1 milhão.
Então você vai pagar um juro bem pequeno. Você vai pagar de fato juros sobre o capital total quando você finalizar a construção dali por diante. E um detalhe muito importante, você não paga o valor do empréstimo, a parcela do financiamento, durante a construção. Você só paga após a averbação da construção, quando ela finalizar. Por exemplo, está acontecendo essa semana. Eu estou com ela averbada depois de um ano de obra e somente a partir de agora eu vou começar a pagar a parcela do financiamento. Até agora eu só paguei os juros do financiamento. Então você tem uma exposição de caixa em relação a essa taxa de juros de, por exemplo, 11% ao ano, você vai pagar em torno de 7% ao ano efetivamente de juros, dado que você recebe recursos do banco proporcional à evolução da obra, você vai pagar juros somente sobre esse valor. Então 7% ao ano de taxa de juros é extremamente atrativa, sendo que numa casa de médio alto, alto padrão, você consegue ter um retorno sobre o custo total do empreendimento de 35% a 40%, às vezes mais, mas não vou falar aqui que dá para ganhar mais, porque senão algumas pessoas vão achar que é demais. 35% a 40% de retorno sobre o custo total entre terreno e construção. E você pegou o recurso do banco a 7% efetivamente ao ano de juros. É uma margem de lucro, mesmo pagando o banco, extremamente atrativa, não é mesmo? E como você começa a pagar a parcela somente após o término da construção, é bem provável que você não tire nenhuma parcela do seu bolso. Porque se você fizer conforme eu ensino, fazer análise da demanda, identificar o produto ideal, escolher o terreno ideal, fazer uma boa construção, provavelmente você vai vender essa casa ainda durante a construção ou lá no finalzinho dela. E quando você vende durante a construção, você vai receber uma entrada. Com essa entrada, você já tem aí a gordura para se reembolsar ou para terminar a obra, se for necessário, ou mesmo para você aí pagar as parcelas no pós-obra até que o seu cliente, que comprou a casa de você durante a obra, faça um financiamento para quitar o seu financiamento e para ele dar continuidade. Na verdade, esse é um dos principais pontos que faz esses programas de financiamento na pessoa física se tornarem interessantes, que é o seu cliente final poder fazer um financiamento em qualquer banco que ele escolher para quitar o seu financiamento. Esse processo todo se chama interveniente quitante, porque se você tivesse que reunir todos os recursos próprios para quitar o seu financiamento, para depois liberar esse imóvel, né, desembaraçar ele de qualquer vínculo com o banco, para que aí o seu cliente financie, talvez isso inviabilizaria o seu negócio, ao menos inviabilizaria o meu. Mas dessa forma o teu cliente faz um financiamento, quita o seu, se o valor que ele financiar for maior do que o teu saldo devedor no banco, esse recurso é repassado diretamente para você e fim de papo. É importante destacar que essa modalidade de financiamento é para imóveis unifamiliares, ou seja, para uma casa e um terreno. São imóveis individuais. Se você quer fazer sobrados geminados, quer fazer mais de 2 unidades no mesmo lote, não tem como fazer através dessas modalidades. Agora, se você quer fazer uma casa de médio alto, alto padrão dentro do condomínio fechado, que é uma casa em um terreno, essa modalidade é exatamente para você. É interessante, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar dessas modalidades, muito menos o gerente, o correspondente da Caixa. Muitos não conhecem. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar, se você já utiliza essa modalidade para construir imóveis para vender, ou se você sabe de alguém que constrói e utiliza essa modalidade. Vamos fazer aqui agora uma conta de padaria bem simples, um exemplo prático para que você entenda se de fato o lucro que você vai colocar no bolso vai valer a pena para você fazer um financiamento e construir para vender. Vamos supor aqui que você vai fazer uma casa onde o custo do terreno e da construção seja de R$500 mil. Ou seja, você precisa ter, nesse caso, para comprar o terreno, para construir, você precisa ter de recursos próprios em torno de R$100 mil de capital próprio. Não precisa ter necessariamente todo esse recurso na conta no momento. Você pode ir aportando esse valor ao longo da construção. E que você vai fazer um financiamento de R$400 mil. Talvez esse valor seja muito alto para você, 500 mil, construir uma casa dessas, ou talvez seja muito pouco, você gostaria de construir uma casa de 1 milhão, 2 milhões. Entenda os fundamentos dessa conta aqui e faça a proporção de acordo com a sua realidade, da região do país que você está, porque os fundamentos dessa conta são os mesmos para qualquer padrão de empreendimento em qualquer lugar do país. Bom, uma casa dessas, onde o custo do terreno e da construção são de 500 mil reais, depois de pronta, ela vai valer 50%, 60% acima do quanto ela custou. Ou seja, você vai vender ela por 750 mil, 800 mil. Eu sei que talvez na sua região isso é muito pouco, você consegue vender uma casa que custou 500 mil por 1 milhão, isso existe em alguns lugares do país, da mesma forma que talvez na sua região você não consiga vender ela por mais de 720, 730 mil. Sim, mas a média do país é isso, você vai vender ela por 60%
acima do que custou. Então, se ela custou 500 mil, 60% acima, você vai vender ela por 800 mil reais. Essa é a média do país de acordo com os membros da comunidade Domus, os meus alunos, e também de acordo com os meus próprios empreendimentos. Mas vamos considerar aqui o cenário mais conservador, tá? 50% acima do custo é o valor que você vendeu, ou seja, 750 mil reais. Então, 250 mil reais ficou de lucro, né? 250 mil no teu bolso? Não. Você tem que tirar os impostos e a comissão do corretor se você fez essa venda através de uma imobiliária, por exemplo. A comissão, nesse caso, vamos considerar 5% sobre o faturamento, sobre os 750 mil, então a gente está falando em R$ 37.500. Além disso, como você financiou 400 mil, vamos considerar um período aí de talvez 10, 12 meses de financiamento, desde da assinatura do contrato até a quitação do financiamento, porque é uma casa pequena, você constrói isso em menos de 12 meses, né? O ciclo total, desde a compra do terreno, da construção, da venda, não leva mais do que 12 meses. Vamos considerar aqui que você vai pagar os juros de 25 mil reais nesse período, considerando aquela conta que eu te mostrei lá, que você vai contratar um financiamento a uma taxa de juros de 11% efetiva ao ano, mas que de fato você vai pagar 6,5%, 7% ao ano, porque você vai recebendo proporcional durante a obra. Então, dos 750 mil, você já tirou a comissão do corretor, 37.500, você tirou os juros, que foi 25 mil reais, você também tirou dessa operação os 100 mil reais que você aportou, mais os 400 mil de financiamento que você já quitou. Sobrou quanto no final das contas? R$ 187.500. Agora é o seu lucro? Não, ainda não é o lucro seu, porque você tem um sócio. O governo é seu sócio. Você vai pagar na pessoa física 15% sobre o ganho de capital. Esses 187.500 foi seu ganho de capital. Agora você paga 15% de imposto de renda na pessoa física sobre o ganho que você teve. No final das contas, para arredondar, sobrou 160 mil reais de lucro no seu bolso. 160 mil reais de lucro no seu bolso é 160% de retorno sobre o capital que você investiu. Você tirou 100 mil reais do seu bolso, você já colocou ele novamente no seu bolso, já tirou dessa conta. Esse 160 mil já tira o valor que você investiu inicialmente, é lucro. Lucro é o que foi produzido por esse empreendimento. 160% de retorno sobre o capital investido. Nós vamos considerar um cenário mais pessimista. Vamos supor que você aportou os 100 mil reais de recursos próprios, mais os 25 mil dos juros do financiamento. Então você teve uma exposição de caixa, você tirou do seu bolso 125 mil e que você teve um lucro lá no final de 125 mil reais, tá? Ao invés de 160, você vendeu mais barato, né? Não estava muito bom o mercado, você teve pressa e trocou os pés pelas mãos e vendeu por um valor menor. Deu 125 mil reais de lucro. Que coisa ruim, né? 100% de retorno sobre o capital investido. Você já colocou no teu bolso os 125 mil reais que você investiu inicialmente e você lucrou nessa operação 125 mil reais. 100% de retorno sobre o capital que saiu do seu bolso em 12 meses. Valeu a pena ou não valeu a pena? Investindo em imóveis, investindo num mercado extremamente seguro, extremamente conservador. Bom, me diz aqui nos comentários se você já sabia dessa modalidade de financiamento, se você vai usar ela agora para você construir para vender e se você também tem alguma dúvida. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui, ajude o canal a crescer cada vez mais, porque aqui a gente ensina você a empreender e investir no mercado imobiliário com extrema segurança, extrema rentabilidade. Te espero no próximo vídeo.